Deixando nesse momento aqui o Ahmed Bin Ali Stadium, onde a Inglaterra venceu o País de Gales por 3-0, garantindo a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Fato muito curioso é que o Phil Foden, jogador que você que acompanha a Premier League sabe muito bem, é um jogador importantíssimo do Manchester City, talvez o mais talentoso jogador inglês surgido nos últimos tempos, um pupilo do Pep Guardiola, foi colocado fora do time no banco de reservas nos jogos anteriores contra o Irã e diante da seleção dos Estados Unidos. Pois é, dessa vez o técnico Gareth Southgate colocou Phil Foden de saída. E ele foi fundamental. Sofreu a falta que originou o primeiro gol inglês marcado por Marcus Rashford, outra novidade no time inglês. E depois ele fez o segundo gol e mais uma assistência de Harry Kane, que ainda não fez nenhum gol no Mundial, mas vai distribuindo passe para os companheiros. Marcus Rashford marcaria ainda o terceiro gol. Uma vitória tranquila, que demorou um pouquinho a acontecer, mas no primeiro tempo os ingleses eram bem superiores. Interessante observar que os movimentos separatistas, ou digamos assim, os movimentos de emancipação ou de descolamento do Reino Unido, pelo menos, existem e são muito fortes entre os galeses também, inclusive com a ideia de muitos galeses de mudança de nome do país, e isso ocupou um pouquinho o ambiente também aqui no estado. Vitória tranquila, a Inglaterra passou, é um bom time, pode mais, mas o técnico Southgate tem que também trabalhar bem isso, tem que entender bem que os valores individuais, os talentos do time tem que ter oportunidade. O Phil Foden não pode ser reserva do time dele, com todo respeito aos demais jogadores da seleção da Inglaterra. Já a seleção brasileira não terá o Alexandre, o Tite já sinaliza que vai colocar um time reserva contra Camarões. Eu acho que é razoável, ele pode fazer boas experiências. É um treino de luxo, não chega tanto, é um jogo de Copa do Mundo, o Camarões ainda tem remotas esperanças de classificação, mas é uma situação que pode sim o Brasil jogar com um time reserva, não vejo nenhum problema. Acho que o Tite pode fazer experiências, acho que ele pode colocar alguns atletas para jogar, atletas que dão a ele outras opções além daquelas que ele já conhece. Ele sabe muito bem de que maneira pode contar com o Gabriel Jesus, usou como titular a Copa passada inteira. Então não é novidade para ele sabe muito bem como pode jogar o Antony, o Rafinha, jogaram várias vezes. Agora, de que maneira o Pedro pode ser útil para ele? De que maneira o Bruno Guimarães, que não teve tantas chances assim, pode colaborar com a seleção brasileira? De que forma ele pode, talvez insistir um pouco com o Militão e ver se o Militão não pode ser o cara ideal ali para a lateral direita, E até usar o Daniel Alves nesse jogo, porque é um jogo que vai ser um jogo mais aberto, então talvez ele possa ser mais útil. Em contrapartida, o Brasil deve ser atacado, o Camarões vai atacar o Brasil, não vai ficar só se defendendo, e aí o lado direito da defesa vai ter segurança com a presença do veterano jogador, mas acho que é razoável que o Tite faça experiências. Um ponto que eu acho que é importante é o seguinte: eu sempre digo que a seleção brasileira ela surfa numa onda monstro de fama, de sucesso, e aqui no Catar a gente percebe isso demais, porque grande parte da torcida aqui de habitantes do país ou de pessoas que vêm para cá, são de países vizinhos. Não sei se vocês sabem, mas o Catar tem 700 mil habitantes que são catares e 2 milhões aproximadamente, algo próximo disso, que não são catares. São pessoas de várias partes do mundo que vêm aqui trabalhar, ficam um tempo, vão embora, outras ficam muitos anos, mas a maioria vem, fica um tempo e vai embora. Brasileiros, inclusive, evidentemente. Agora, na Copa do Mundo, eu já encontrei aqui brasileiros que estão aqui desde o meio do ano trabalhando em estruturação da Copa do Mundo, trabalham para empresas ligadas à FIFA ou ligadas a outras organizações que têm participação no evento. Então, o que você tem aqui é um país diferente, é um país que a maioria dos habitantes não é nativo. Por isso mesmo não tinha nem torcida, Tiveram que meio que contratar torcedores para ensinar o pessoal a torcer. Então, você aqui esbarra com o indiano, cidadão de Bangladesh, cidadão do Sri Lanka, do Quênia, muitos africanos vêm para cá. Então são várias pessoas de várias partes da África e da Ásia, e elas amam o futebol brasileiro. Isso por quê? Pela história do futebol brasileiro, pelo que o futebol brasileiro construiu ao longo do tempo com tantos craques, não só pelos títulos mundiais, mas pelo que apresentou o futebol que é bonito de ver, o futebol que é envolvente, jogadores habilidosos. Então, se você surfa nessa onda, eu acho que você tem uma obrigação de apresentar, sempre que possível, o melhor futebol. Não basta ser um futebol de resultado, tem que ser um futebol que envolva e que honre o que o próprio Brasil colhe. O país escolhe
de certa forma. Os jogadores escolhem, quando fazem ótimos contratos, que ser jogador brasileiro de sucesso é uma grife. A CBF colhe também financeiramente, com patrocinadores, com ótimas cotas. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo que se envolve com o futebol brasileiro de seleção, quando a seleção tem essa exposição. Então, acho que por obrigação tem que procurar jogar um belo futebol. Não é um futebol bonito de drible só, não. É um futebol bem jogado, que busca o gol e que honre essa tradição do futebol brasileiro. Mas nem sempre isso é possível. Eu entendo isso, óbvio. E achei que esses dois jogos, primeiro jogo contra a Sérvia, segundo tempo foi ótimo. Foi compatível com o que se espera do futebol praticado por atletas brasileiros vestindo a camisa amarela. O segundo jogo não foi assim. Mas não foi um jogo ruim. A Suíça é um time chato, um time que é muito competitivo no âmbito europeu. Os jogadores brasileiros têm jogado só contra sul-americanos em confrontos de seleções. Então é um reencontro com escolas diferentes que são difíceis de serem batidas. A Suíça não é um time fácil. Nenhuma seleção do mundo deverá golear a Suíça, não, gente. Então foi um jogo difícil. O Neymar não jogou. Por mais controverso que seja o personagem Neymar, ele é um jogador que faz diferença. Ele faz diferença, isso é inegável. E a ausência dele, evidentemente, muda um pouco as coisas. Agora, é importante observar. O Casemiro sempre muito bem, é um excelente jogador, muito maduro, o cara com mais de 30 anos, consolidadíssimo no futebol europeu, lenda viva do Real Madrid, agora tentando escrever uma nova história no Manchester United. Olha só as camisas que o cara veste, né? Real Madrid e Manchester United, dois dos times mais gigantescos do planeta, com torcidas globais. Então é um jogador já estabelecido. Mas com o Neymar, e ainda mais sem ele, a seleção está chegando ao ataque sempre por intermédio do Vinícius Júnior, que nem convocado era. Esse é um ponto que me chama a atenção. Errando e acertando, tudo acontece por ali. Os dois gols foram com participação dele contra a Sérvia e o gol também com participação dele, tocando para o Rodrigo servindo de maneira até muito objetiva, né, com muita rapidez e muito talento também, claro, o Casemiro para marcar o gol único da vitória sobre a seleção da Suíça. Então o que nós vimos, né, nesses jogos foi o Vinícius muito acionado, errando e acertando, porque ele é assim, ele arrisca o tempo todo, ele não toca para o lado. Ele arrisca, vai para cima, então ele erra, acerta, mas é por meio dele que o Brasil está chegando. O garoto faz uma ótima Copa e não tem muita gente que não está percebendo. E o Vinícius ainda é muito novo. No dia que ele conseguir ajustar esse acabamento das jogadas, para que ele não erre na quantidade de vezes que ele erra, acertando mais, vai ser um jogador difícil de parar. Já é hoje, imagina daqui a algum tempo. Bem, estamos aqui, continuamos aqui acompanhando a Copa do Mundo, com o apoio da Volt, né? A Volt está nos dando essa força aqui, está conosco, nos patrocinando, nos apoiando para a gente fazer essa cobertura, e a gente sempre sugere a você que siga a Volt nas redes sociais. A Volt é uma empresa brasileira, tá? Que veste 8 times profissionais do futebol do país. Então, empresa de material esportivo brasileira que veste 8 times profissionais do futebol brasileiro. Primeira divisão, segunda, terceira. Então, siga Somos Volt no Twitter e também no Instagram. A Volt é parceira do canal e nos apoia nessa cobertura independente, jornalismo independente aqui no Catar, nesse Mundial. É isso, gente. Continuaremos aqui, né? Você pode também acessar os links aqui na descrição do vídeo, onde estão sempre o nosso canal de cortes, nosso clube de membros, nosso blog do UOL, o nosso Música 360 com produtos do canal e o nosso curso online de jornalismo esportivo. Você pode acessar os links e continue acompanhando a nossa cobertura aqui nas redes sociais. Continue conosco. Vamos nessa, tá? É isso aí. Valeu, saudações.